Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Deus nos gerou espiritualmente e Deus espera que cada crente ele cresça espiritualmente. A vida cristã, ela não consiste simplesmente em vir para os cultos, ouvir a palavra e apenas pensando em bênçãos e mais bênçãos materiais. Não é esta a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós sejamos uma bênção para a humanidade, que nós sejamos uma bênção para os nossos familiares, que nós sejamos uma bênção para os nossos amigos e que sejamos uma bênção até para os nossos inimigos. Deus não enviou Jesus para morrer numa cruz para nós sermos sempre religiosos. Aquele religioso, aquela vida religiosa que não cresce. Quando nós geramos um filho, nós preocupamos em dar ao nosso filho uma alimentação saudável para que o nosso filho cresça. Cada novo convertido na casa de Deus, depois do batismo, que ele é batizado nas águas, o passo seguinte é ele agora buscar o crescimento espiritual. Pois quando nós ficamos sem crescer espiritualmente, a nossa vida passa a ser uma vida que a Bíblia chama uma vida insípida, uma vida sem sabor, uma vida que praticamente é uma vida que não tem sal, insossa. Nós queixamos realmente da comida quando ela está insossa. E que diria Deus, o que Deus poderia dizer então de uma vida cristã insossa, sem sal, uma vida cristã raquítica, que não evolui, que não cresce? Então, nesta noite, Deus tem me levado a esse tema. O apóstolo Pedro, ele diz: crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer na graça e temos que crescer no conhecimento.
Quando ficamos sempre do mesmo tamanho, alguma anormalia está acontecendo. Porque aquele cristão com mais de 10 anos na igreja não cresce. Porque aquele cristão com 5, independente do tempo que tenha, não cresce, não evolui, não sai do mesmo lugar. É aquela vida rotineira, ora está firme, ora não está firme. Ora está de pé, ora está caído. Deus não nos chamou para uma vida assim. Deus nos chamou para uma vida de crescimento. Para isso, nós devemos entender que existem princípios que nos fazem crescer espiritualmente. E é sobre esses princípios de crescimento para a vida do cristão que eu quero falar nessa noite. Para crescer espiritualmente, você precisa dar 7 passos. Não é um passo só. Talvez alguém pense, para eu crescer, eu preciso só ir à igreja. Não é isso só não. Vir à igreja é importante para o crescimento, pois a igreja é uma sala de aula, aonde ela nos mostra os princípios corretos para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não baseia-se no nosso achismo. Eu acho que a vida cristã é assim. Não. Quem mais sabe como é a vida cristã é Cristo. Ninguém mais do que Jesus sabe como deve ser a vida cristã. Como seguidores de Cristo, nós devemos aprender nas Escrituras os ensinamentos deixados por Jesus Cristo para o nosso crescimento espiritual. Então, volto a dizer que precisamos praticar 7 princípios para crescermos espiritualmente. Se não dermos esses passos, nós fracassamos espiritualmente. Vivemos espiritualmente fracassados, porque deixamos de crescer. Ficamos atrofiados. Entendemos que no mundo físico, dentro da biologia, o ser humano que não cresce, ele tem alguma anormalia. Ele tem algo que atrofia o crescimento dele. E ele pode se tornar anão, raquítico, desnutrido, e por aí vai. No mundo espiritual também, há um exercício que se faz na vida espiritual, há uma boa alimentação que se ingere na vida espiritual com a finalidade de crescer. Por isso, a Bíblia está recheada desse ensinamento. Crescei na graça, crescei no conhecimento, crescei em Cristo Jesus. Esses passos que nós chamamos de princípios, eles são fundamentais, são princípios fundamentais para crescermos espiritualmente. Todos nós devemos crescer diariamente na nossa vida cristã. Não é crescer de vez em quando, não. É crescer diariamente. Uma criança saudável, bem nutrida, uma criança bem realmente cuidada, ela vai crescendo diariamente. Diariamente a criança cresce.
porque está sendo bem cuidada, porque está sendo bem alimentada, porque realmente está se dando o cuidado devido com a finalidade principal, que é o crescimento daquela criança. Nós viemos para o Evangelho e não podemos continuar o tempo todo como criança, infantis na fé. Não, temos que crescer. Assim como biologicamente uma criança cresce diariamente, o cristão também, ele cresce diariamente. Qual o primeiro princípio que devo guardar para crescer espiritualmente? O primeiro princípio é: aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer o passado. Muitas pessoas espiritualmente não crescem porque elas estão ainda estacionadas, bloqueadas, retidas no passado. Passado já passou. Quero informar você, meu irmão, minha irmã, que o dia de ontem já passou. Nada do dia de ontem tem mais valor para o dia de hoje. O dia de hoje é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um dia futuro. Então, muitas pessoas estão vivendo o passado no presente. E não pode crescer espiritualmente o cristão que está vivendo preso no passado. Está preso a uma perda, está preso a alguma coisa que aconteceu, a alguma circunstância, está preso até a uma bênção passada. Não. Nem as bênçãos passadas eu devo mais me apegar a elas. Eu tenho que me apegar ao hoje. Eu tenho que me apegar ao agora. É hoje, é agora que eu estou precisando de Deus. Quem está precisando de Deus ontem, diga amém. Então, o ontem já passou. Todos nós estamos precisando de Deus hoje. Amanhã, você não sabe. Amanhã eu não sei se vou ter tempo até para acordar e orar. Não sei. O fim da minha vida pode acontecer ainda hoje. Então, eu não posso estar apegado ao passado. Eu tenho que aprender a esquecer isso. Olha o que diz a Bíblia, Filipenses 3, e versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Observe essa situação. Observe. Nós temos que realmente estar apegado a Jesus em primeiro lugar, em todo o tempo. Eu não posso realmente estar aqui dizendo, mas eu era tão apegado a Jesus. Não significa nada. O era. O significa é o ser, é o agora. Ah, mas eu era uma bênção no passado.
Também foi tantas coisas que eu sofri no passado, minha mãe, meu pai, não sei quem. Tem pessoas que estão apegadas ao passado na área negativa. Outras estão realmente vivendo hoje as bênçãos que já nem tem mais. As bênçãos que já nem tem mais. Então é necessário crescer espiritualmente. Como Paulo disse, que ele não julgava ter alcançado, mas uma coisa ele fazia, que esquecendo-se das coisas que atrás ficam, então é aquilo. Alguém te angustiou no passado, vive o presente hoje sem angústia. Alguém te maltratou no passado, esquece, perdoa, libera o perdão, não carrega dentro de você aquilo que já deve estar sepultado. Quem entendeu, diga amém. Diga aleluia. Tem gente que vive guardando um ressentimento há mais de 20 anos, 30 anos. Tem crente que, por exemplo, o ano passado era fraco de oração, hoje ficou mais fraco do que era antes. Então eu não posso estar preso ao passado. Diga comigo, eu não posso estar preso ao passado, porque o meu presente é Cristo. Amém? Para crescer espiritualmente, você precisa fazer o que o apóstolo Paulo sugere nesse versículo. O que é que ele sugere com tanta precisão? Esqueça das coisas que atrás ficam e avance. É hora de avançar. É hora de seguir em frente. Como diz o ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Aconteceu, aconteceu. Fez. Não deu para fazer, não deu para fazer. E ir em frente, procurando a cada dia ser o melhor para Deus. Amém? Não é tão importante fazer o melhor para Deus, porque tem pessoas que fazem o melhor para Deus, mas não são o melhor para Deus. Vamos nos lembrar de Abel. Abel não deu apenas uma boa oferta, mas Abel era para Deus a boa oferta. Por isso Deus se agradou de Abel e se desagradou de Caim. Porque de que adiantaria eu fazer algo tão bonito, tão perfeito para Deus, mas viver uma vida irregular, viver uma vida pela qual Deus diz assim: eu não sei como eu te suporto. Então é necessário que em cada dia que nós vivermos aqui na terra, nós venhamos a viver em novidade de vida. Amém? Amanhã, por exemplo, se Jesus não voltar, hoje, nessa madrugada, nessa noite ainda, amanhã é uma oportunidade que Deus nos dará para viver melhor do que vivemos hoje. Diga comigo, cada dia que o Senhor me concede é uma oportunidade para que eu viva melhor para Deus e para o meu próximo. Entendeu, irmãos? É mais uma oportunidade que Deus nos dá para você ser mais fiel a Deus, para você amar mais a Deus, para você fazer mais pelo próximo, amar mais o próximo. Deus não nos dá oportunidade para que o dia de amanhã eu seja mais egoísta.
eu esteja mais pensando em mim. Que crescimento espiritual eu estaria desenvolvendo na minha vida se amanhã eu estou cheio de egoísmo? Se amanhã o meu pensamento é só em ter? Não, que isso desapareça de nossas vidas e nós passamos realmente a ter um pensamento de ser. Declare comigo, diga: eu quero ser melhor para o meu Deus, mais santo, mais fiel, mais grato, uma família mais estruturada, uma família melhor, amando amanhã mais a minha esposa do que estou amando hoje. É assim que funciona, é assim que nós estamos crescendo. É isso que Deus quer dizer: cresce na graça, cresce no conhecimento. Olha para os ensinos da minha palavra e vai crescendo. Eu não posso de maneira nenhuma amar a minha esposa amanhã do mesmo jeito que estou a amando hoje, não, porque o amor é crescente. Ele, quanto mais é cultivado, mais ele cresce. O amor é inacabável, ele não se acaba, o amor não tem fim. Olha para Deus, vamos olhar para Deus e ver o quanto Deus nos ama. E cada dia o seu amor, a sua misericórdia se renova para conosco. O que eu quero dizer com isso é que Deus não está me tratando hoje como me tratou ontem. Ele me tratou ontem maravilhosamente bem. Hoje Ele me tratou extraordinariamente bem. Amanhã Ele vai me tratar com excelência. E eu tenho que corresponder a isso. Como eu correspondo a isso? Crescendo espiritualmente. Agora é aquele negócio insosso, todo dia os mesmos problemas diante de Deus, todo dia aquela velha vida diante de Deus. Todo mundo cansa com isso, até o próprio Deus. Amém? Na verdade, quanto mais você cresce no Senhor e aprende sobre Ele, mais percebe que verdadeiramente sabe pouco. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que param de crescer porque elas se acham: não, eu já sei de tudo. Olha, pastor, tudo que você está pregando eu já sei. Mas não adianta saber aqui nos ouvidos. A gente tem que saber é na prática. É na prática que se serve a Deus. Não servimos a Deus na teoria, mas na prática. De que adianta eu saber e não colocar em prática? Isso só vai servir de julgamento para a minha vida naquele dia. Naquele dia Deus vai me julgar. Não é tanto pelos pecados que eu confessei, pratiquei e confessei, não, mas é por ter deixado a palavra dele de lado. Eu sabia que tinha que obedecer e não obedeci. Eu sabia que devia andar de acordo com a palavra, mas não andei. Imagina, Deus tira uma pessoa há 50 anos do lamaçal do pecado. E durante 50 anos ele na igreja e é a mesma coisa, não cresce. É a mesma coisa, é a mesma natureza. É o mesmo ser, indomável. E tem aqueles que dizem bem assim: não, só quem pode comigo é Deus. Não pode, porque aonde há um coração fechado, Deus não pode agir. Aonde uma pessoa não quer ser transformada, Deus não vai forçar a transformação dela. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então é necessário que eu, em primeiro lugar, deseje crescer.
Senhor, eu quero crescer, me ajuda a crescer, me ajuda, Senhor, a renunciar, me ajuda a ser diferente, me ajuda, Senhor, a ser verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo. Preste atenção nisso. Uma outra coisa que precisamos aprender a esquecer são os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados passados. Tem gente que continua preso lá. Pecou, pediu perdão a Deus, mas não conseguiu se perdoar. E está ainda lá no passado, preso. A pessoa tem que pedir perdão a Deus, se humilhar, declarar a Deus que não vai fazer mais, demonstrar um verdadeiro arrependimento e dizer para o diabo: Satanás, ontem eu fiz, ontem você pôde me acusar, mas eu fiz hoje, continuo fazendo, porque arrependimento é mudança, arrependimento não é remorso. Eu posso realmente ter remorso de uma falha cometida, e o diabo está ali, ele é um fraco, ele vai fazer de novo, eu vou dar muita corda a ele, porque ele vai fazer de novo. Mas quando eu estou em crescimento espiritual, eu decreto para Satanás, eu decreto para mim mesmo, eu decreto para todo o inferno: olha, Satanás, ontem eu fiz, mas daqui por diante, em nome do Senhor Jesus, eu não faço mais. Quem entendeu, diga amém. Um verdadeiro arrependimento nos leva a uma posição de crescimento. Já o remorso nos paralisa, nos deixa no mesmo lugar, não conseguimos avançar, temos realmente aquela tristeza, mas em qualquer outra oportunidade praticamos aquele mesmo pecado, fazemos aquele mesmo erro, cometemos aquela mesma falha, vivemos com aquela velha vida. E Deus não quer isso. O que Deus quer é que verdadeiramente nós sejamos transformados. Longe de mim, eu prefiro morrer, eu digo para vocês, em nome de Jesus, eu prefiro morrer a continuar todo dia sendo a mesma coisa. Eu prefiro que Deus pegue e me leve logo para o céu, porque eu tenho que viver cada dia em valor, eu tenho que crescer cada dia. Claro que eu não vou ser aceito por todo mundo, mas eu vou ser aceito por Deus. Amém? Claro que muitas pessoas não vão nem notar, mas eu não quero que as pessoas notem. Quem deve notar a minha vida é o Senhor dela, e o Senhor da minha vida chama-se Jesus Cristo. É Ele que eu quero que note as minhas mudanças. É Ele que eu quero que note o meu crescimento, porque é dele que me virá o galardão. Amém? Então esqueça os pecados, seu e dos outros, que tem pessoa que carrega aquela mágoa, aquele ressentimento, mas ele fez isso comigo, e ela fez isso comigo, não sei o que. Esquece o que você fez de errado. Esquece os teus pecados e esquece também quem pecou contra você. Eu tenho uma palavra para você. Em Isaías 43:25 diz: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Diga comigo: Deus já apagou os meus pecados, eu não vou voltar a acendê-los. Há duas maneiras para nós reacendermos os pecados. Primeiro é praticando de novo, e segundo é tendo uma consciência de acusação, deixando o diabo acusar na mente: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso.
Todas as vezes que o diabo se apresenta para me acusar, eu rebato completamente. Rebato completamente, digo para ele: eu não tenho medo das tuas acusações, porque eu tenho um Deus que sirvo e conheço Ele. Amém? Segundo, para crescer espiritualmente, nosso crescimento espiritual está fundamentado em aprender a perdoar. Todos que querem crescer espiritualmente, e sabe, amado, quando nós perdoamos, nós somos nutridos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos nutre. O Espírito Santo vem e nos consola. O Espírito Santo vem e nos fortalece. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhe para mim, por favor. Quem perdoa sente mais prazer de quem foi perdoado. Porque a pessoa lá está esperando, sabe o quê? Ela está esperando a vingança. Ela está esperando que a pessoa vai se vingue dela. E ela fica surpresa quando nós erramos contra ela, ou ela erra contra nós, e a gente vá lá e perdoe. Quem se sente melhor é quem perdoa, não é quem é perdoado. Por isso Jesus disse: perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Amém? Jesus sabia, a psicologia de Jesus é grande, é incomparável. A psicologia de Jesus não dá para se comparar à psicologia humana, nem nesse tempo e nem no tempo passado. Porque a psicologia de Jesus é uma psicologia espiritual. É importante. Efésios 4:32. Abra aí, por favor. Ou acompanhe a leitura do texto. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Diga assim, assim. Diga outra vez, diga assim, como Cristo me perdoou, eu perdoo. Aponte para alguém aí, profetize, diga bem assim: eu sempre vou te perdoar. Diga para ela assim, seja mais quebrantado, e diga para ela: mesmo que você erre contra mim, eu vou te perdoar. Não podemos ser cristãos, ou cristãos, melhor dizendo, não podemos ser cristãos armados. Já vive uma vidinha armada. Não, ali, Deus é mais. Não vou perdoar. O Senhor diz, através do texto que ele explicou a Pedro, quando Pedro perguntou: quantas vezes perdoarei o meu irmão? 7? Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. E eu acrescento: num dia. Se alguém pecar contra você 7 vezes 70 em um dia, perdoe. Às vezes alguém peca uma vez, a gente se afasta. Imagina se ele pecar 2, 3, 4, 5, 10, 70. E esse 70 se multiplicar por 7. Ou mais do que isso, né? Manda matar logo. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que
perdoar, amados. Eu tenho que entender a primeira coisa: eu nasci para viver numa novidade de vida. Diga comigo: eu nasci em Cristo para viver uma nova vida. Vamos aplaudi-lo? Aplauda Ele. Vingança, coisa da velha vida. Ódio, coisa da velha vida. Mágoa, coisa da velha vida. Tudo isso impede o perdoar. Você entendeu? A mágoa, o ódio, o ressentimento, o ciúme, a inveja, a cobiça, tudo impede perdoar. Mas Jesus morreu numa cruz, ressuscitou para vivermos uma nova vida. Diga comigo: uma nova vida. Nova vida na igreja, nova vida em casa, nova vida na sociedade. Se continuarmos com os mesmos comportamentos, nós somos anãos raquíticos espiritualmente falando. E além do mais, não tivemos um real encontro com Cristo. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus é transformado. Amém? Diga em alta voz, diga para o diabo ouvir. Diga: quem verdadeiramente tem um encontro real com Jesus é transformado. Se coloque em pé e aplauda Jesus. Fique de pé, bata a palma de pé. A gente faz isso para os políticos. Ficamos de pé e aplaudimos os políticos aí. Por que não pode ficar de pé e aplaudir Jesus? Por que não pode ficar de pé e bendizer o nome de Jesus? Por que não pode ficar de pé e glorificar o nome de Jesus? Exaltar o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome que se compare ao dele. Volte, podeis sentar. Aleluia. Quando recusamos a perdoar, adoecemos emocionalmente e fisicamente. Muitas pessoas vivem com ansiedade. Algumas delas é falta de perdão. Algumas pessoas vivem realmente lá, com o coração ressentido, magoado, cheio de ódio, pressão alta. É falta de perdão. Quando não perdoamos, a nossa saúde física se abala. Somos atingidos fisicamente porque estamos doentes emocionalmente. Essa é a grande verdade. Mas quando perdoamos, temos saúde emocional e física. Perdoar não é uma questão de sugestão. Perdoar não é algo que eu sinto para ter vontade de perdoar ou não. Perdoar é uma determinação. A pessoa não vale nada, mas você decide perdoar. A pessoa não merece, mas você perdoa. A pessoa não é crente, mas você perdoa. A pessoa não é santa, mas você perdoa. Amém? Ah, mas eu não tenho estrutura para isso. Então, está raquítico, espiritualmente está raquítico. Não está crescendo. Amém? Diga: o verdadeiro cristão, crescido na graça e no conhecimento, ele já venceu estas coisas.
Amém? Já venceu o orgulho, já venceu a mágoa, já venceu o ressentimento, já venceu o ódio, já venceu a inveja, já venceu a cobiça, já venceu a ganância. Amém? Ele já venceu. Quem está aqui nessa noite por causa de Cristo, levante a mão e dê glória a Deus. Agora, quem veio aqui por causa da bênção, você está no lugar errado. Jesus abençoou assim, mas em primeiro lugar é Ele. Em primeiro lugar é para viver para Ele. Só se aproximar de Deus por causa da bênção, isso é egoísmo. Devemos nos aproximar de Deus porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é absoluto. Se eu não me aproximar dele, quem é que vai me levar para o céu? Me indica aí o caminho. Tem outro? Se eu não me aproximar de Cristo, quem é que vai perdoar os meus pecados? Se eu não me aproximar de Cristo, quem é que vai ter misericórdia de mim? Amém? Então, nós temos que praticar a lei do perdão. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: nós devemos praticar a lei do perdão. Amém? A lei do perdão tem que ser praticada. A lei do perdão. Terceiro princípio, para o crescimento espiritual. Aprenda a orar. Todas as pessoas que aprendem a orar, ela cresce espiritualmente. Diga: orar bem é como voar nas asas do Espírito. Aleluia. Orar e orar bem. Orar e orar certo. A Bíblia diz: nada tendes porque não sabeis pedir. Quando pede, pede mal. Tem aqueles que só pedem para enriquecer. Só pede para enriquecer. Eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero ir. Gente, olha para mim. A coisa mais difícil é a pessoa dizer assim: ô Senhor, eu estou orando para eu ser mais crente. Eu estou orando para que toda ruindade saia da minha vida. Para que a minha natureza mude. Senhor, eu quero uma natureza verdadeira, cristã. Eu não quero essa natureza carnal, não. Essa natureza carnal, meu Deus, está me matando, me sufocando. Mas tem gente que prefere todo dia ser a velha criatura. Diga comigo: não. Eu nasci de novo. Diga: eu não sou mais da terra. Jesus disse para os seus discípulos, disse para a sua igreja: vós não sois desse mundo. Para, você, em nome de Jesus, que está vivendo para o mundo, para de viver para o mundo, passa a viver para Cristo. Quer agradar a Deus, quer agradar o mundo. Quer agradar a Deus, quer agradar o mundo. Quer agradar a Deus, quer agradar a si mesmo. Não se ama dois senhores de uma só vez. Foi o que Jesus disse. Ou agradamos a Deus, ou não agradamos. Essa é a verdade. Muitos colocam na frente de Deus o seu eu quero. Não é assim não. Nós morremos e agora estamos em Cristo.
Agora é Cristo que quer. Amém? Agora é Cristo que quer, agora é Cristo que manda. Levante a mão e diga: Senhor, o mandante da minha vida é o Senhor. Aleluia. E observe, amado, vocês podem tirar a conclusão. Quem vive esses princípios, vive uma vida de vitória, vive uma vida abençoada. E aqueles que não vivem esses princípios, vivem uma vida travada, uma vida de derrota, uma vida de vai um e volta dois. Não sai do lugar, pelo contrário, vão regredindo, a ponto de não suportar mais. Quando não suporta mais, joga a toalha, sai da fé, desvia, vai para o mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Diga comigo: é necessário perseverar em obediência a Cristo. Perseverar em Cristo. Uma vida de oração bem-sucedida precisa ser baseada na palavra. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7 diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Notou aqui a condição? A condição para Deus fazer o que nós pedimos é nós permanecermos na palavra e a palavra permanecer em nós. Diga comigo: Deus não responde se não permanecer na palavra. Entendeu, amados irmãos? Temos que permanecer na palavra. A palavra é a verdade. E a palavra que é a verdade tem que permanecer em nós. Eu posso recitar a Bíblia toda, mas se eu não guardar, não tem valor. O que tem valor é a palavra permanecer em mim. Olha o que foi que Maria disse para os serventes lá na multiplicação da água. A água foi transformada em vinho. Foi que Maria disse: fazei tudo o que ele mandar. Tudo o que ele vos mandar, façam. Maria, a mãe de Jesus, ela apontou o senhorio de Cristo e mandou que aqueles servos obedecessem a Cristo. Não existe, amado, paz no coração se não obedecer a palavra. Não existe alegria no coração se não obedecer a palavra. A alegria que o homem tem lá fora é aquela alegria momentânea por causa de um baseado, é uma alegria momentânea por causa do álcool. A paz que ele tem é porque ele botou alguns reais no bolso, aí se enche de alegria, de paz. Mas a verdadeira paz que o Senhor dá, ele disse: eu não dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz ilusória, passageira, temporária, mas a paz que Jesus nos dá, ela é eterna. Eterna. Vou ter paz aqui e terei paz para todos sempre no céu. Quem crê nisso, diga amém. Uma vida de oração bem-sucedida é aquela que permanece na palavra e não nos interesses pessoais. A pessoa é cega de interesse, dopada de egoísmo. E aí chega: pastor, estou fazendo aquela campanha, não deu certo. Fiz aquela outra, não deu certo. Deus vai me responder ou não? A pergunta é: a palavra está em você? Você está na palavra?
a palavra está em você, porque a promessa é essa: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserem e vos será feito. Amém? E com isso a gente cresce espiritualmente. As respostas das nossas orações dependem do que estejam as nossas vidas fundamentadas. Se a nossa vida está fundamentada na palavra, Deus responde às nossas orações. Tá? João capítulo 16, versículos 23 e 24. Naquele dia nada perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diga comigo: Deus quer que tenhamos sempre alegria. Para isso é necessário orar de acordo com a palavra. Pode alguém sentir tristeza num pedido que fez e não foi atendido? Pode, porque não pediu segundo a palavra. Quando é que nós pedimos mal? Quando não pedimos segundo a palavra. Ah, Deus, eu quero um avião. Deus vai dizer: tem necessidade? É segundo a minha palavra? Para que você tem uma ambição dessa de um avião? Para quê? Ah, para mostrar a todo mundo que eu tenho um avião. Não vai receber. Deus não se associa ao egoísmo de ninguém. Amém? Repita comigo, diga: Deus não se associa ao egoísmo de ninguém. Qual é o quarto princípio que fundamenta o crescimento espiritual? É aprenda a crer. Diga comigo: aprenda a crer. Você sabia que tem muitos incrédulos dentro da igreja? Incrédulo não é aquele que está lá fora, não. Incrédulo é aquele que está dentro, mas não crê. Incrédulo é aquele que lê a palavra, mas não crê. Incrédulo é aquele que realmente sabe que Deus cura, mas ele não acredita que vai receber a cura. Ele sabe que Deus perdoa, mas ele não acredita que será perdoado. Esse é o pior incrédulo que existe. É aquele que realmente, para poder acreditar, precisa ver. É Tomé. E Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Olha, Tomé era crente, mas não era crente, porque ele era incrédulo. Ele só tinha o nome de crente. E nós não podemos, amado, de maneira nenhuma, viver a vida cristã sem crer. Diga: Cristo me satisfaz. Aleluia. Preste atenção nisso. Você precisa também aprender a crer em Deus e na sua palavra. Quantos creem em Deus? Diga amém. Não é crer na existência dele apenas. Não, Deus existe, glória a Deus, ele existe. Mas você crê que ele fará o que ele disse que vai fazer na sua vida? Você crê? É aí que funciona realmente o crer. Você crê nas promessas de Deus? Quem crê nas promessas de Deus, diga amém. Então declare comigo, diga: Deus, o meu Deus, o Senhor da minha vida, fará
ou hoje ou amanhã, tudo que Ele me prometeu. Amém? Temos que crer. Quando não se crê, a dúvida bate. E a dúvida bate no crente para sufocar, para matar a fé. E não é isso que Deus quer. Muitas vezes deixamos de receber o que pedimos, porque andamos por vista, em vez de andar por fé. Amém? Quem tem alguma coisa prometida por Deus, que ainda não materializou-se, levante a mão e diga amém. Eu tenho. Do que é que eu estou falando? É algo que você realmente tem como promessa, você tem que alcançar, mas ainda realmente não alcançou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: tudo aquilo que eu projetei na minha vida, tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida, queira Satanás ou não, todas elas virão para as minhas mãos, e eu glorificarei e exaltarei o nome do meu Senhor, que é todo-poderoso, que é fiel para cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. E nada tira isso da minha mente, e nada tira isso do meu coração. Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Diga bem assim: eu não creio nas promessas humanas, mas creio no meu Senhor. Ele é fiel nas suas promessas. Eu posso estar vendo o impossível, os meus olhos físicos podem ver o impossível, mas o meu coração tem a certeza que o meu Deus fará aquilo que Ele prometeu. Amém? Creia. Jesus teve que dizer para Marta e Maria: crê somente, mas elas estavam presas ao que estava vendo. E o que é que elas estavam vendo? Um corpo já sepultado. Enquanto elas viam um corpo sepultado, Jesus via Lázaro andando para cima e para baixo, ressuscitado. Amém? Temos que parar e ver um corpo de Lázaro sepultado, e passar a enxergar um Lázaro andando, vivo. Porque era isso que Jesus via. E muitas vezes nós estamos vendo projetos mortos, e estamos vendo: não tem jeito para a minha vida, eu sei que eu não vou sair desse atoleiro, eu sei que eu não vou sair desse lamaçal, eu sei que as coisas nunca vão mudar para mim, porque não crê. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Aquilo que não existe passa a existir. Quem toma posse da bênção, diga amém. Amém? A fé verdadeira, a fé viva, ela nos impulsiona para frente. A fé verdadeira não bota para trás. A verdadeira fé em Cristo e na sua palavra, ela é forte, ela é poderosa, ela traz aquilo que não existe à existência. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Quem crê que vai para o céu? Poucos. Se prepare para ir para o céu, porque essa é a vontade de Deus. Deus chamou, Deus salvou para ir para o céu. Não foi para viver essa vida aqui, ó. Você pode enricar, você pode ser um milionário, trilionário, bilionário, mas todo o dinheiro não te levará para o céu.
Quem vai te levar para o céu é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Foi o que Jesus disse. Amém? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Aprenda a crer, tá? Quando orar, creia que já recebeu aquilo que pediu. Não é que vai receber, mas creia que recebeu aquilo que pediu e você terá. O quinto fundamento para o crescimento espiritual é: aprenda a adorar. Repete comigo: aprenda a adorar. Não tem nada a ver com aprender a cantar. Tem muita gente que canta, mas não adora. Não é adorador. Muita gente canta, é uma beleza, tem aquela voz afinada, mas o comportamento de vida é péssimo. Deus não precisa de cantores. Deus precisa de adoradores. Jesus disse: olha, o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. A casa do adorador, não estou falando de músico e nem de cantor, não. Adorador é aquele que vive um estilo de vida reto. Adorador é aquele que se comporta com retidão. Adorador é aquele que serve a Deus com alegria. Adorador é aquele que não vive para si mesmo, ele vive para Deus. Este é o adorador. Tem muitos que nunca cantaram uma música sequer, mas são adoradores. E tem muitos que cantam de manhã, de tarde, de noite, mas não adora. Porque o comportamento não diz de acordo com o que está cantando. Cantar não é adorar, cantar é louvar a Deus, mas adorar é viver. Diga: quem adora, vive. O adorador, ele vive Cristo, gente. Ele vive a palavra de Deus. Ele não é meio termo. Na igreja ele canta bem, mas em casa ele briga com a mulher. Em casa os filhos, um está para o norte, outro está para o sul. Não é assim. Não é assim. O verdadeiro adorador, ele declara isso como um estilo de vida. Amém? Ele sabe que a salvação é individual, mas ele tem aquele respeito, aquele amor, aquela seriedade com Deus, aquela devoção. O verdadeiro adorador, ele deixa de ser interessado pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus pode dar. Nós temos muitos cantores que, se chamar para vir cantar aqui, vai me pedir 50 mil, 70 mil, 80 mil, 120 mil. Temos cantores aí que se diz adoradores, mas só canta por dinheiro. Só canta se 200 mil, 300 mil cair na conta. Na Marcha para Jesus, uma cantora famosa da nossa nação pediu 190 mil para vir cantar menos de 1 hora, 45 minutos. São adoradores ou são realmente interesseiros? O interesse está aqui, ó. O interesse é monetário. É aquilo que Deus ou as prefeituras, mas as prefeituras pode bancar. Você está entendendo? Então, um princípio que nós temos é o princípio de adorar. Adorar a Deus. Diga: eu adoro a Deus.
com o que tenho e com o que sou. Essa é a grande verdade. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso aponta para reverência e santidade. Isso não aponta para viver uma vida desordenada de qualquer maneira. Se eu sou um bom cantor, aí é que eu preciso ser reverente a Deus, aí é que eu preciso me santificar mais. Quem está entendendo? Se eu sou um bom pregador, ou se eu prego a palavra, sendo bom pregador, entre aspas, porque quem faz a pregação ser boa é o Espírito Santo e não o homem. Mas, no dito aí do povo, se eu sou um bom pregador, então eu tenho que ser mais reverente a Deus, eu tenho que ser mais santo, porque eu não vou falar de mim mesmo, eu não vou pregar a minha palavra, eu vou pegar a palavra de Deus, e a palavra de Deus primeiro tem que estar em mim, para depois ir para vocês. É assim que funciona. Foi assim que Deus ensinou, é assim que Deus quer. Amém? E por fim, eu quero dizer que o dar é um fundamento especial no crescimento espiritual. Declare comigo: quem dá, cresce espiritualmente. Irmão, quem é suvina, avarento, não cresce. Espiritualmente não cresce. Ele fica aquele tempo todo raquítico, religioso, mas não cresce. E quando nós damos, não fazemos barganha, principalmente aqueles que dão por voluntariedade, aqueles que dão por amor. Ele não faz barganha com Deus. Deus abre a janela do céu. Olha que coisa linda aconteceu com Salomão. Salomão pegou do que ele tinha lá, mandou matar 1000 bois, 1000, não sei quantas ovelhas. Fez uma festa de 7 dias, bancou essa festa toda, deu com alegria na inauguração do templo, na festa de inauguração que durou 7 dias. Foi tanta glória que o sacerdote não tinha como ministrar, ia ministrar, caía, a unção derrubava eles. Quando terminou a festa, Deus aparece em sonho. Aparece em sonho para Salomão e diz: pede, eu vi a festa que você fez, você deu aí, muita carne para o povo comer, foi uma festa linda, orou aqui, eu ouvi a tua oração, e quando você orou, respondi, porque os sacerdotes nem em pé puderam ficar. Deus ouviu a oração de Salomão. De madrugada Deus aparece em sonho, pede. E se eu quero só sabedoria, Deus disse: eu vou lhe dar sabedoria e riqueza. Não vai ter um homem mais rico do que você. Amém? Você está pensando que vence Deus por dar? Salomão deu não sei quantos bois, não sei quantas 1000 ovelhas, uma infinidade. E Deus disse: eu vou recompensar você. Você teve a mão aberta, alimentou 7 dias o povo, deu, desfalcou da sua riqueza que tinha, tirou da sua riqueza, empobreceu você um pouco, mas eu vou lhe fazer o homem mais rico da terra. E fez o homem mais rico da terra daquela época. Por quê? Porque Salomão deu, e deu muito, e deu muito. Então, não permita de maneira nenhuma que a sua doação seja obrigatória.
Seja um dizimista fiel. Não seja irregular. Passa um mês, 2, 3 sem dizimar. Dizima quando Deus abençoa. Que fidelidade é essa? Deus não precisa de gente assim e dizendo que é fiel. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer por generosidade, por amor. Não, eu não estou dando porque Deus não está me abençoando. Nem é por causa disso, porque Deus não faz barganha. Amém? Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Eu dou porque amo. Amo ao meu Deus, amo a sua obra. Amém? Diga, nada melhor do que dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Vamos praticar deliberadamente a generosidade. Vamos ter um coração completamente aberto para esse grandioso princípio, que é o princípio da generosidade. Dê ao Senhor porque o ama, e não por causa dos benefícios e das recompensas. Ei, Abraão, ele foi fiel porque amava a Deus. Ele não foi fiel por causa das recompensas, não. Deus viu que ele era fiel. E quando você pega a história de Abraão, Abraão é fiel à sua esposa. Abraão, mesmo sabendo que ele podia ter uma segunda esposa, porque Sara não gerava filho, ele não procurou, ele não quis. Ele era fiel, fiel em casa, fiel para com Deus, fiel nos seus negócios. E por Deus ter visto fidelidade em Abraão, disse para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Vou levantar um povo através da tua descendência. Fidelidade atrai as bênçãos de Deus. Diga comigo, fidelidade atrai as bênçãos de Deus. E veio a prova de fidelidade a Abraão. Abraão, tu me amas? Sim, Deus, te amo. Então sacrifica o teu filho. Teu único filho que tu tem. Era a prova da fidelidade. E como ele passou na prova de fidelidade, Deus escancarou as portas do céu para Abraão. Aí agora vem uma provazinha. Não, eu não vou dizimar, eu não posso, eu estou devendo. Eu não sei. Para com isso. A Bíblia diz ser fiel. Temos que ser fiéis. Amém? Deus quer que dê, e não quer que dê só dízimo, não. É dízimo e oferta. Quando a gente dá dízimo e oferta, a gente cresce espiritualmente. A gente cresce. Ao fazer uma doação na obra de Deus, ao dizimar na obra de Deus, examine os motivos, certifique de que estão corretos. Não posso realmente fazer doações na casa de Deus por barganha, barganhando com Deus. Não, diga comigo, se Deus me der, Ele é o quê? Ele é Deus. E se Ele não me der, continua sendo Deus. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Aí agora eu vou barganhar. Deus, eu só dou se você me enricar. E Deus está dizendo, não vou te enricar, porque se eu te enricar, você se perde na caminhada. Você vai virar as costas para mim. Então, não vamos cobiçar coisas grandes. Vamos entender que Deus não vai deixar nos faltar nada. Diga comigo, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, não me deixará faltar nada. Se coloque em pé em nome de Jesus.